Cabelo é tão bonito, seu sorriso é tão lindo, você é tão bela. Oi, meu nome é Ingrid, eu tenho 22 anos, sou moradora de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Sou estudante de licenciatura em Geografia, estou professora na educação básica. Gosto de sair, gosto de ler nas horas vagas, de assistir filme, série, de ficar à toa, de dançar. É um pouquinho do que eu sou. Se eu fosse um elemento da natureza, eu acho que eu poderia ser a terra. Porque, não sei, o fogo eu acho que é uma pessoa mais assim decisiva, que toma decisão. Eu não, eu sou bem, penso muito antes de fazer as coisas, muito realista. Sim, às vezes acho que isso até me atrapalha de ousar, porque eu penso até as probabilidades daquilo dar certo antes de fazer. Eu consigo ser aquele ponto entre a pessoa muito explosiva e a pessoa muito calma. Então acho que eu seria a terra. Se eu fosse definir beleza, eu acho que seria algo que é bom da gente olhar. Eu acho que seria isso. Para mim, algo que a gente tem prazer de olhar é uma coisa bonita. Por muito tempo, eu não achava que eu era bonita. Hoje eu acho, tá, gente? Mas eu não achava. Acho que talvez pela minha infância na escola, tinha um garoto que sempre que eu chegava, ele falava: chegou a garota mais feia da turma, chegou a garota mais feia da escola. E eu acho que isso, de certa forma, me influenciou e eu não sabia o porquê. E aí, depois que eu cresci, eu não via mais esse tipo de coisa. E eu também começava a pensar, gente, por que eu era feia? Eu tinha a mesma cara de hoje. Será que eu era feia? Será que era a visão dele e de outras pessoas? Enfim. Eu não sei, sinceramente, assim, né? Porque a gente também vai entendendo as coisas de acordo com o que a gente ouve de nós mesmos. Eu não sei se eu consigo refletir na minha aparência algumas coisas que eu penso ou sinto. Eu sei, o que eu sei dizer disso é que em dias que eu acho que a minha roupa me valoriza, eu consigo muito mais, me sentir muito mais bonita, ter uma certa postura, e tem dias que, se meu cabelo não estiver bonito, se a minha roupa não estiver legal, eu não consigo. Isso somente porque eu costumo mudar bastante, eu corto cabelo, eu faço coloração, eu coloco trança. E geralmente os meus alunos gostam, acho que isso ajuda também. Gente, eu tô bonita. Que eles gostam e comentam. Eu gosto do meu momento de fazer as unhas. Eu me sinto mais bonita quando eu faço, inclusive tô precisando. Eu gosto de quando eu cuido do meu cabelo, ter aquele momento lá, sabe? Eu gosto disso. Mas não tenho, assim, para além disso, muitas práticas, muitos rituais. No decorrer dos anos, né, muitos comentários me influenciaram positiva e negativamente. Porque eu falei na época da escola que eu não era vista como uma menina bonita, enfim, isso gerou uma série de coisas na adolescência. E depois, já, né, adolescente, jovem e tal, eu recebo comentários positivos e negativos ainda. Mas hoje os negativos já não me abalam tanto, eu já tenho construído, assim, sabe, o que eu sou. Mas os comentários, principalmente de amigos, me ajudaram muito, de amigos, de parentes, para que eu pudesse mudar a visão que eu tinha, a visão negativa que eu tinha de mim mesma. Olha, eu acredito que exista, sim, uma relação entre autenticidade e autoestima. Se você sabe quem você é, se você se sente bonita, você vai ter sim mais liberdade, vai se sentir mais livre de criar, de usar a roupa que você quer, que você gosta, usar o penteado que você quer, que você gosta, sem se importar muito com o que outras pessoas vão falar. É algo que eu ainda estou construindo, sabe? Eu acho outras pessoas muito estilosas. Eu, às vezes, não me acho tão estilosa, mas isso também varia de pessoa para pessoa, né? Porque cada um tem um estilo. Eu acho que existe, sim, uma relação. Um ponto, assim, crucial para que outras pessoas, né? Homens ou mulheres também, assim como eu, passem por esse processo de se sentir mais bonita, de se sentir bem consigo mesmo, é a gente entender que os corpos são diferentes, que as pessoas são diferentes e que tá tudo bem, que as belezas são múltiplas, que existe o branco, o negro, enfim, que existe o cabelo liso, cacheado, ondulado, crespo, e que todos são bonitos e que a beleza tá aí, no diferente. Porque se a gente for
todo mundo se basear em um tipo de pessoa, né? O que a gente vai fazer com os outros bilhões de pessoas que existem no mundo? O principal é a gente entender que as belezas são múltiplas, cada um tem a sua, pra gente viver bem. Para isso acontecer, eu acho que a gente também precisa treinar o nosso olhar. Porque tinha uma coisa muito esquisita que eu fazia, que hoje eu acho esquisito, era quando eu era criança, que eu entrava no ônibus, eu ficava com isso. Cabelo bom, cabelo ruim. Aquele ali é bom, aquele é ruim. Aquele é bonito, aquele é feio. Eu fazia isso. Nossa, esse ônibus aqui tem mais gente com cabelo bom do que ruim. E são coisas que a gente aprende ouvindo, enfim. Mas hoje eu sei que não existe isso de cabelo bom ou ruim, existe o cabelo. Então é preciso que a gente treine o nosso olhar para ver e achar que aquilo que talvez não esteja sendo valorizado também é bonito. Acho que passa pelo treinamento do nosso olhar. Pra gente conseguir se sentir melhor com a gente mesmo, a gente precisa se respeitar, precisa respeitar os nossos limites, precisa entender que eu sou aquilo e não adianta, talvez eu esteja sendo muito radical, mas não tem como eu fugir de mim mesmo e sair e ser outra pessoa. Porque às vezes a gente quer ser outra pessoa. Eu queria ser igual fulano, queria ter o cabelo da Beltrão, mas você não vai ter, né? Talvez com dinheiro a gente consiga ter algo próximo, mas o dela não vai ter. Principalmente para nós mulheres, né? A gente tem muito disso. Eu queria ser assim, queria ser assim. Então acho que a gente entender, sabe? Eu não tenho como ser aquilo, eu sou isso aqui. E o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso, sei lá, explorar o melhor do que eu tenho, do cabelo que eu tenho, do rosto que eu tenho, do corpo que eu tenho. E aí, quando a gente se acolhe um pouquinho nesse sentido, né? Eu acho que a gente começa a se amar um pouquinho mais. Eu me acho bonita, eu gosto de mim, gosto da Ingrid. Mas isso também vem, gente, querendo ou não, de outras pessoas também. Porque pra eu achar hoje que eu sou bonita, ou que meu cabelo é bonito, isso também passou por outras pessoas falarem isso pra mim. Então, mal ou bem, a gente sempre fala, né? Eu falo, não liga pra opinião dos outros. Mas às vezes a opinião dos outros, querendo ou não, vai nos influenciar. Pra eu ter esse entendimento hoje também foi assistindo, sei lá, talvez palestras, conversando com os meus amigos, que às vezes eu nem achava que eu estava tão bonita, eles falaram que eu estava. E aí isso vai aumentando, sabe, a nossa autoestima, lendo livros sobre isso. Mas eu acho que principalmente as pessoas, os comentários dos meus amigos, dos meus parentes, de pessoas às vezes que eu nem sei quem são, que me elogiam e eu faço a mesma coisa também na rua com um desconhecido, eu acho que isso influencia. Isso elogia as pessoas, é muito bom receber elogios. Eu acho que é importante, sim. São mais as mulheres do dia a dia que me influenciam, sabe? Quando eu vejo alguém usando um brincão que eu acho lindo, eu falo, nossa, ficou bonito nela, será que ficaria em mim? Ou o cabelo de conhecidos que eu vejo penteados que as pessoas fazem. Às vezes eu pergunto, como você cuidou, o que você usou? Eu acho que as mulheres do dia a dia me influenciam mais do que uma pessoa assim, famosa. Tá. É a Tainá, gente, a Tainá me influencia. Sentido de cabelo, Bota no documentário. Fala de novo, amiga. Repete pra câmera. Inclusive a Tainá, gente, a cantora Tainá, ela me influencia, é uma inspiração pra mim também. É muito importante. Hoje eu olhar na televisão, ver uma atriz negra, ver um cantor negro, uma cantora, é muito importante, porque tem alguém que parece comigo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que a música, de uma forma geral, ela sempre traz um impacto para nós. Acho que essa música me chama a atenção nesse sentido. Falando até de um pomar. Só enxerga a beleza num pomar quem tem sensibilidade para isso, gente. E aí você enxergar a beleza em diferentes coisas e comparar isso a uma pessoa, eu acho que é o que mais me tocou assim nessa música, sabe? Aprender, é isso. A olhar a minha beleza. Sei, algo muito marcante assim que eu tenho foi uma vez na escola, de um evento de consciência negra, onde eu ouvi o poema O Seu Cabelo Não É Ruim. Apesar de não achar que o meu cabelo não é ruim, eu também não achava ele bonito, sabe? Até por ouvir outras coisas e eu mesma me cobrar muito. Então acho que ali é um ponto marcante. Se começou ali eu não sei, mas eu sei que depois disso eu comecei até a soltar o cabelo, porque antes eu só andava de rabo de cavalo. E aí, depois de soltar, eu comecei a ver cortes que combinavam com esse cabelo, porque o cabelo, pra mim, acho que é quase 80% da minha beleza. Então, eu acho que foi ali, um despertar, assim, pra cuidar melhor, pra ver o que ficava bem, o que não ficava. E aí, isso foi me despertando depois pra outras coisas também.
Se eu pudesse dar um conselho, né, especialmente para meninas negras também, eu diria o que eu já falei anteriormente sobre você treinar o seu olhar, sobre você entender que não existe só um tipo de beleza, sobre você entender que às vezes até que as pessoas não falem, você também é bonita, porque a beleza não é única. Então se conhecer melhor, ver o que fica bem pro seu cabelo, ver o que fica bem, que vai valorizar o seu corpo. Eu acho que isso ajuda bastante também a levantar a autoestima e a gente se entender como bonito, porque às vezes um penteado faz toda a diferença. Então entender o que fica melhor pra você e que existem vários tipos de beleza, acho que ajuda.